Bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Nós vamos hoje começar a nossa penúltima meditação em Jeremias, penúltima. Por isso eu quero já pedir, e por favor compreendam, eu quero que vocês guardem o celular, guardem o notebook, ninguém vai usar hoje na capela. Vocês vão confiar naquilo que eu ler nas Escrituras, tá bom? E eu não gostaria de vê-los, e tem um tanto quanto a ver com aquilo que nós vamos meditar nesta manhã. Lá no capítulo 52 de Jeremias, nós temos 3 atos finais. São 4, mas nós vamos meditar hoje em 3 atos finais. Nós vamos meditar na queda de Jerusalém, na destruição do templo e no cativeiro babilônico. 3 profecias cumpridas nós temos aqui no final do livro. Aquilo, o povo pagou para ver e pagou mal. Essa é a realidade e isso precisa servir de reflexão, queridos, para a nossa vida. Não estou apenas aqui, é claro que a sua vida e ministério se confundem porque todos nós temos vida e temos ministério. Mas eu não quero falar daquilo que simplesmente você pode vir a ser ou desenvolver no futuro da sua vida quando você nos deixar. Eu estou falando daquilo que necessariamente nós precisamos ter em relação ao nosso Deus, para que nós não venhamos a experimentar aquilo que o povo de Israel experimentou. Então a palavra de Deus diz o seguinte, lá no capítulo 52, Zedequias tinha 21 aninhos de idade, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Eu vou pular um pouquinho, né? Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia, e isso obviamente foi algo que o fez perder o seu trono. Versículo 12. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor. Versículo 24. O chefe da guarda, Nebuzaradã, também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, comandante das tropas da guerra, 7 conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército que alistava o povo da terra e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Ramate. E assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, levou cativo a Jerusalém 832 pessoas. E no 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo, foram levados 4.600 pessoas para a Babilônia. Aquilo que Deus insistiu utilizando a vida de Jeremias aconteceu. Algumas coisas me falam muito ao meu coração, queridos. A importância de eu ouvir aquilo que Deus fala, para eu não pecar contra Ele. A importância dos meus ouvidos estarem afinados
para eu não cair no risco deste Deus que é todo amor, bondade, misericórdia, mas Ele é o justo juiz. E o quanto isso precisa falar a minha vida todos os dias. Eu queria começar com o primeiro ato. O ato de que Zedequias foi deposto. Por que ele foi deposto? A palavra de Deus no versículo 2 diz que ele foi deposto porque ele fez o que era mal diante do Senhor. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 11, nós temos a descrição do que Zedequias fez. Zedequias tinha 21 anos de idade, estou lendo a Bíblia, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo, falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. O que a gente percebe nesta narrativa, queridos? Que Zedequias, ele simplesmente repetiu o que os reis anteriores a ele, quase todos, 90%, fizeram. Eles olharam para Deus e caçoaram. Eles foram advertidos por um profeta e rejeitaram a palavra desse profeta. Eu fico pensando na minha vida, porque, claro, eu sou um ser humano normal, e quantas vezes, a começar dos meus pais. Na quarta-feira, nós temos meditado num encontro online lá na igreja, nos 10 mandamentos, e nesta quarta nós meditamos no mandamento de honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E eu fiquei ali refletindo sobre a minha vida, porque, obviamente, como uma pessoa normal, uma criança normal, eu por muitas vezes, eu desobedeci aos meus pais. Eu não olhei para eles como uma autoridade que sequer deveria ser questionada. Eu fiz aquilo que era reto aos meus próprios olhos. Eu me lembro de uma vez que nós tínhamos um rádio verde. Eu não quero falar dessa cor hoje, tá bom? Mas nós tínhamos um rádio verde lá em casa e a tomada desse rádio ela estava quebrada. E já era complicado. Lá em Santos a voltagem é 220, o choque é mais gostoso. E eu lembro que minha mãe sempre falava, olha, não mexe, não mexe, não mexe. E um dia eu enfiei os meus dedinhos, porque eu era garotinho, e eu enfiei os meus dedinhos ali naquela tomada e eu fiquei grudadinho. Eu fui ensinado que aquilo dá choque, que aquilo não é lugar para a criança pôr a mão, por isso hoje existem muitos protetores de tomada. Naquela época não havia nada disso, mas havia a boca do pai e da mãe. E quantas vezes eu desobedeci aos meus pais, fiz aquilo que não honrou a vida deles e entrei pelo cano. Queridos, o que Zedequias ele está experimentando é exatamente isso. Ele desonrou a Deus. Por isso ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele entrou pelo cano. O outro grande problema na narrativa aqui de 2 Crônicas é que ele fez com que todo o povo o seguisse. E isso, irmãos, é uma situação que eu e você devemos pensar. Quantas vezes nós influenciamos de forma ruim as pessoas que estão ao nosso redor? Se você pensar os episódios da sua vida em que você disse, não tem nada a ver.
Vamos lá, vamos fazer isso. Ou então o pecado que você cometeu, visto por outras pessoas, foi imitado quantas e quantas vezes. Agora, vamos fazer uma aplicação àquilo que supostamente todos nós desenvolveremos em nossas vidas. Já desenvolvemos, mas desenvolveremos de forma mais integral em pouco tempo. Quantas pessoas nos observam em termos ministeriais? E quantas vezes as nossas atitudes serão vistas como desonrosas, porém, quantas vezes correremos o perigo de levarmos outras pessoas a termos as mesmas atitudes do que as nossas? Você foi arrogante, você vai ensinar pessoas a desenvolverem arrogância. Você foi indiferente, você vai ensinar pessoas a terem também a sua indiferença. Você usou de pequenas mentiras, e como nós somos ávidos em mentir, as pessoas também olharão e se perguntarão: por que não mentir? Por que não usar de pequenas mentiras? E por aí vai, queridos. Percebem que aquilo que Deus está dizendo aqui, através da história de Zedequias, não é simplesmente um fato histórico do passado, repetido inúmeras vezes pelos reis de Israel e pelos reis de Judá, mas é algo que tem relação com a minha e com a sua vida. Nós precisamos aprender, queridos, a não incorrermos nesse risco. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando Jesus Cristo, utilizando as parábolas, ele explica o porquê da dinâmica das parábolas. Ele diz assim, versículo 10, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que o Senhor fala por meio de parábolas? E ao que Jesus respondeu: porque a você é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não atendem. Sabe a quem Jesus Cristo está se referindo aqui? Aos ímpios. Eles não ouvem. Eles não prestam atenção. Mas Zedequias era o rei. Ele deveria ter prestado atenção naquilo que Deus falou por intermédio de Jeremias, e não prestou, e fez com que o povo não prestasse atenção. Esse é o primeiro ato. O segundo ato está relacionado à destruição do templo. Esse homem, com nome bacaníssimo, Nebuzaradã, parece nome de monstro marinho. Pronto. Eu ia falar outra coisa, mas boa. Ele queimou o templo, gente. Ele queimou o templo. O que significava o templo para aquele povo de Israel? É claro que no decorrer da história, a importância do templo ela foi sendo perdida. Mas, vamos lembrar, quando Davi ele está no final da sua vida, no final do seu reinado, ele chama o seu filho Salomão, porque Deus havia dito a Davi: olha, as suas mãos estão cheias de sangue. Você não vai construir a minha casa, o seu filho vai. Mas antes de morrer, e Davi não está tão pesaroso por isso, ele fala de um tom muito positivo em relação ao seu filho que teria o privilégio. Por quê? Porque, gente, o templo definitivo era o que ele e todo o povo ansiavam.
Eles estavam perambulando com um tabernáculo para cá e para lá, e levando os utensílios do templo, e a arca é roubada, a arca é trazida de volta. Agora nós teremos um templo. Por quê? Porque é o nosso local central de adoração a Deus. É ali que de forma presencial Deus é recebido pelo seu povo. Ele se manifesta ao seu povo. Se você quer encontrar a Deus como povo de Israel, vá a Jerusalém e o encontre no templo, o adore, ofereça o seu sacrifício. Era o local central de adoração. Mas, queridos, não entendam que assim, esse homem que tem nome de monstro marítimo, Nebuzaradã, ele queimou o templo. Ai, acabou o nosso templo, queridos. Não há uma descrição pormenorizada nas Escrituras, mas no meu entendimento, foi mais uma casa queimada para o povo. Sabe por quê? Porque já não havia importância no coração deles. Eles já não buscavam ao Senhor há muito tempo. A palavra de Deus, ela descreve isso. E Jeremias havia advertido o povo em relação a isso. Olha lá em Jeremias, olha se você tiver Bíblia além do celular. Lá em Jeremias, no capítulo 26, a palavra de Deus diz assim: no princípio, nós meditamos nisso, no reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer, talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa das maldades de suas ações. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, eu farei com que este templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Vocês lembram de Siló na história? O templo móvel, a arca do Senhor, ela passou por Siló. E aquela cidade foi totalmente destruída, aniquilada. Por quê, queridos? Porque o povo desdenhou de Deus. Não ouviu a voz do Senhor. Porque nós temos neste segundo ato o templo sendo destruído, porque o povo não ouviu a voz do Senhor. Bom, daqui até a eternidade, ou daqui até quando Jesus Cristo iniciar este período de eternidade para as nossas vidas, nós não precisamos mais de templo. Nós não precisamos mais de templo. Isso não significa que a gente pode olhar para essa história e falar assim, não tem nada a ver comigo. O que está por detrás é que o lugar onde Deus se manifestava ao seu povo agora não existe mais. E o que nós percebemos na vida de muitas e muitas pessoas é que elas chegam a um ponto tão grande de se desvencilhar de Deus, que elas começam a caminhar, não Deus deixou-as no sentido de tirou delas a eternidade, salvação. Não. Mas elas não conseguem mais sentir ao seu próprio Deus. E são como o povo de Israel, lá na época do Egito, que de tão distante de Deus não conseguem mais saber quem é o seu Deus. Isso é possível na vida de pessoas que passaram um tempo aqui dentro do seminário sendo treinadas. Isso é possível na vida de qualquer pessoa que decida virar as costas para Deus em algum momento da sua vida. Queridos,
isso acontece mais do que nós imaginamos. Isso acontece com pessoas que foram criadas na igreja. Eu sou pastor de uma igreja hoje, onde muitos irmãos que criaram seus filhos na igreja oram e suplicam oração de outros irmãos pelos seus filhos. Murilo está aqui para confirmar. Porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas eu conheço tantos outros pastores que caminharam em algum momento com o Senhor e hoje caminham ao largo, longe de Deus, porque em algum momento da história viraram as costas para esse Deus sem perceber o que estavam fazendo. Segunda, terça e quarta nós recebemos 40 pastores aqui. E um dos pastores, ele estava compartilhando sobre um deles, que já esteve aqui no nosso encontro, no legado, algumas vezes. E hoje caminha como se Deus não existisse. Isso é possível? É possível. Não queira isso para a sua vida. Não queime o lugar de presença de Deus na sua vida. Terceiro ato. O povo levado para a Babilônia. Ora, isso estava escrito também. No capítulo 25 que nós meditamos, nós temos a descrição dos 70 anos do cativeiro. Eu não vou reler aqui, mas vocês devem lembrar muito bem deste episódio, porque quando Jeremias assinala, olha, agora acabou. Israel será destruída, Jerusalém será aniquilada e irão para o cativeiro. O povo, o que fez? Se irou contra Jeremias. Decretaram a morte de Jeremias. Lembram? Ele não foi morto, mas ele foi levado cativo. Ele apanhou, ele foi açoitado e por um milagre ele foi liberto. Mas ele disse, vocês serão levados para o cativeiro. Agora, o interessante é o porquê. Capítulo 25, a palavra de Deus diz, palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo, durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra tem vindo a mim. E sempre de novo, 23 anos a palavra tem vindo a mim. E sempre de novo eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Como isso acontece repetidamente no livro de Jeremias. Deus fala, o povo não ouve. É a 3ª vez que eu falo isso nesta mensagem. Deus fala e o povo não ouve. E por isso, quando nós lemos no início o final do capítulo 52, 4.600 pessoas levadas para o cativeiro, porque não ouviram. Então, concluindo, os textos que nós usamos hoje para corroborar com o que aconteceu em Jeremias, eles disseram que o povo via e não acreditava. O povo ouvia, mas fingia que não ouvia. Ou não ouviam. Lá em Jeremias capítulo 7, versículo 23, e é o último texto que eu leio nesta manhã, a Bíblia diz, mas o que lhe ordenei foi isso, deem ouvidos à minha voz, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em
todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhe vá bem. Mas o que lhe ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz. Sabe, eu lia há 2 semanas atrás um artigo denominado Sociedade Distraída. Se você colocar em alguma pesquisa, tipo Google, você vai encontrar alguns deles. Não é mistério para ninguém que nós vivemos uma sociedade distraída. O celular, que eu tanto pedi para não usarem e tem gente usando, é prova de que a nossa sociedade é distraída. A gente tem, queridos, pouquíssima capacidade de concentração hoje. O grande risco de nós sermos participantes dessa sociedade distraída é nós nos esquecermos de ouvir o nosso Deus. Se honrar pai e mãe é um mandamento com promessa, e válido até hoje, porque o apóstolo Paulo repete lá em Efésios capítulo 6, na descrição dos relacionamentos familiares. E a gente sabe o quanto isso é pesado e importante para as nossas vidas. Imagina você continuar honrando o seu Deus. E para isso você precisa ouvi-lo, escutá-lo. A gente sabe como Deus fala. A gente sabe que Deus fala por intermédio da sua palavra, porque foi isso que o autor de Hebreus nos disse no capítulo 1, no 1º versículo até o 3º. A gente sabe também que ouvir bons conselhos de pessoas que estão caminhando nas Escrituras é sabedoria, porque Salomão nos ensinou isso também no capítulo 15 de Provérbios. Mas a gente precisa reaprender a ouvir. Não existe idade limite para isso, e ninguém estará preparado para a eternidade a ponto de afirmar: eu não preciso mais ouvir ninguém, inclusive a Deus. Vocês poderão ter toda a sabedoria dos livros. Vocês poderão até conhecer exegeticamente as Escrituras, muito melhor do que qualquer professor que hoje trabalha aqui neste seminário. Mas se vocês não reaprenderem a ouvir, vocês não obterão êxito na vida de vocês, no relacionamento de vocês e no ministério de vocês. Ouçam, reaprendam a ouvir. Reservem tempo para ouvir. Se forcem a ouvir. Se desliguem das máquinas para que vocês consigam ouvir. E que Deus nos abençoe. Obrigado, querido Deus. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.